Vamos ler um pouco essa escritura, né? E refletir, trazer isso para a nossa vida. O que eu não falar aqui, porque é uma história realmente com muitos detalhes e muito importante para a nossa vida. Tudo que nós encontramos nas Escrituras, disse Paulo, que foi colocado para nos ensinar e servir de exemplo. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias, vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote, para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade. Que coisa me faz lembrar do que Deus disse para Davi: você matou Urias com a espada dos amonitas. Você vai encontrar isso nas Escrituras. Você fez isso usando isso. Você atingiu o objetivo que você queria usando de tais meios. Quando você fez tal coisa, suas intenções, suas motivações é que pesaram para mim. Você pode não ter pego, Davi, a espada, porque nem na guerra você foi, nem lá você estava, mas você usou do poder, da influência, da autoridade, da astúcia, da sabedoria que eu te dei, você distorceu, deixou ela ser corrompida, que a Bíblia fala que Satanás teve a sua sabedoria corrompida. Ou seja, então um dia ele teve sabedoria, mas ele permitiu que ela fosse corrompida. E então agora ele usa daquele conhecimento, daquele entendimento. Astúcia não é pecado, se ela for bem usada. Mas agora ele usa de uma astúcia com base em tudo que ele recebeu, mas corrompida. Já não é mais como a Bíblia fala, a sabedoria do alto, mas é a sabedoria terrena. Então, você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade. E acrescente, e acrescentou, e assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo? Eu o encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele diz: vou trazer desgraça sobre você. Devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel.
sejam escravos, sejam livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa. Quer dizer, o que eu fiz com Jeroboão e toda a casa dele, o que eu fiz com Baasa, é o que eu vou fazer com você. Você não aprendeu com Jeroboão, você não aprendeu com Baasa, você vai ter que agora vivenciar. Porque Paulo disse que tudo foi escrito como exemplo. E quando você não aprende com os exemplos, que muitas vezes estão ao seu redor, estão na Bíblia, estão perto de você, que às vezes até a sua família, um pai, uma mãe, irmãos, conhecidos, vizinhos. São histórias que muitas vezes estão pertinho da gente, estão nos rodeando. Olha o que a minha mãe fez e o que ela conseguiu. Olha o que o meu pai fez, o que ele conseguiu. Olha o que a minha irmã fez, olha o que ela conseguiu. Olha o que a fulano de tal fez. E olha o que ele conseguiu. Puxa, o meu vizinho, eu conheci o cara lá. Olha o que ele fez, o que ele conseguiu. Olha o que essas pessoas fizeram e qual foi o fim delas, o destino delas. Olha o que elas atingiram. O que elas conseguiram com esse comportamento. Será que não dá para eu aprender com elas, com eles? Eu vou ter que trazer isso para mim, eu vou ter que viver, ter o mesmo resultado para depois dizer, não é que é verdade mesmo, acontece, dá errado mesmo. Farei a sua família o que fiz a Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías. Pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. Você vai encontrar, você pode fazer esse levantamento, de quantas vezes o Senhor falou para líderes, você fez o meu povo pecar. Porque as pessoas, elas são inspiradas, elas são influenciadas. Elas são contagiadas. Então, levanta uma coisa, você começa a ver todo mundo falar aquilo. Não tem outro assunto. Vai ser aquele assunto por dias, por meses. Você vê gente repetindo aquela linguagem, emitindo opinião que não é opinião, é apenas um papagaio que está repetindo que nem sabe onde começou. Então, o ser humano, ele recebe uma frequência de uma atmosfera. E quando uma pessoa é levantada, Deus espera que ela tenha a sensibilidade de entender que ela está influenciando os filhos dela, as pessoas que estiverem debaixo do teto dela, da liderança dela, do guarda-chuva dela. Essas pessoas vão sofrer a influência. E então, se aquela pessoa abre um precedente, se ela abre uma porta, se ela tem um comportamento, ela vai influenciar outras pessoas que não têm, e a maioria não tem,
firmeza, firmeza no caráter, nem sequer consciência do que estão fazendo. E é onde muitas pessoas levam muitas outras pessoas a pecarem. Claro que cada uma vai dar conta do seu próprio pecado, mas aquela que tinha mais consciência, que ocupou uma posição de liderança, a Bíblia diz que ela vai ser cobrada com mais rigor. Por isso que Tiago falou, olha, não queiram muito serem mestres, vocês vão ser cobrados com mais rigor. Por isso que a Bíblia fala, o próprio Paulo falou para Timóteo, seja o exemplo dos fiéis. E aí ele dá uma lista. Ele aponta, né? Ele vai colocando os pontos que ele precisava considerar seriamente. Na palavra, no trato, no amor, né? No temor. Você precisa ser o exemplo, porque você está ensinando pessoas como elas devem viver a vida delas. Você não pode agora, simplesmente, você ocupa uma posição, você é líder de uma equipe, você é chefe, você é gerente, você é dono de um negócio, você tem muitas pessoas ali, você constrói uma família, você se torna um obreiro, você se torna o líder de uma área, você se torna um pastor, um bispo, uma pastora, você ocupa uma posição, mas você agora se preocupa com você, com a sua posição, com o que você está ganhando com isso, né? Com os louros disso, que isso está trazendo para você, mas não com a responsabilidade. Que é o que acontece com muita gente. Ele agora se envolve com a glória daquilo e esquece que ele tem responsabilidade. E a responsabilidade dele é tão grande que ele pode ser responsável pelo sangue de pessoas, pelo simples, ou, eu estou usando simples, né? Mas biblicamente não é, então deixa eu mudar isso aqui, deixa eu consertar, melhorar. Pelo fato dele estar influenciando, só o fato dele influenciar, você tem no seu Instagram, se você tiver, você falar, eu tenho 500 pessoas que me seguem, são 500 pessoas que estão seguindo você. Então, espera aí, de alguma maneira você está tendo alguma influência sobre essas pessoas, porque elas estão lá. Eu tenho 1000 pessoas. Então, de alguma forma, ainda que algumas estejam lá por estar, mas não estão acompanhando nada, sei lá porque que elas estão lá, mas uma ou outra, se você está tendo impacto sobre 10, essas 10 podem estar tendo impacto sobre mais 10. E essas outras 10 vão estar tendo impacto sobre 15, sobre 20. E onde isso começou? Se Deus está vendo que começou ali com você, com um comportamento que você não teve correto, isso é um efeito dominó. Então está indo, e está indo para a sua desgraça. Isso não é a palavra da Cléo, isso é Bíblia. É como as pessoas não leem a Bíblia, elas não sabem o que está escrito, elas vão vivendo uma vida louca. Sem temor, sem responsabilidade. Aí amanhã, a casa delas está ruindo. E elas estão lá, não, mas eu fui para a igreja, mas eu criei meus filhos na igreja, e eu fiz o cultinho que a bispa fazia. Eu
Eu levei para a escolinha, eu levei para o trabalho, ele participou do musical Davi. Não, mas eu fiz. Você fez uma parte, mas você não teve o caráter. E você não trabalhou o caráter. E a influência que você passou, você falou uma coisa, mas na prática você fez outra, como Jesus corrigiu, falou sobre os religiosos. E aí, as pessoas que você afetou, influenciou, e elas deram passos errados por conta das direções que talvez você nem pregou para elas, mas elas estavam ali e elas pegaram de você o que elas não deveriam ter pego. Então isso afetou a vida delas, porque está errado na sua, vai de acordo com a Bíblia, não é só aqui, vai afetar os seus descendentes. Então você pode profetizar, você pode bater na mão, não está amarrado, em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Não, mas não é assim. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de decisões. O que você planta é o que você colhe. Quando você não decide, você já decidiu. Você pode cometer o pecado da omissão ou da comissão. No caso do Acabe, nós vamos ver que o grande problema do Acabe foi a omissão. Foi a omissão. Então, nós vamos ver que Acabe, só pincelando rápido, eu vou concluir a leitura, né? A gota d'água foi quando ele quis a vinha do Nabote. Então, essa foi a gota d'água mesmo para Deus. Ele quis a vinha do Nabote. E a vinha fala de alegria, era a herança que ele recebeu do pai. E ele falou, não, juro pelo nome do Senhor, eu não vou entregar a herança que eu recebi dos meus pais. Então, Nabote se mostrou convicto, ele foi capaz de dizer não para o rei. E ele chegou, e Nabote, quando ele disse não para o rei, não pense que Nabote não sabia com quem ele estava lidando. Porque todo mundo em Israel sabia com quem estava lidando. Nabote sabia. Porque a gente tende a achar que Nabote não sabia o que ele estava, para quem ele estava dizendo. É claro que ele sabia para quem ele estava dizendo. Ele estava dizendo não para um rei omisso, passivo, casado com um demônio. Com uma mulher inescrupulosa, que era obcecada pelo poder e que não tinha um mínimo de temor, uma adoradora de Baal. O arquétipo de Jezabel é algo tão terrível que Jesus fala de uma Jezabel na igreja de Tiatira, ou seja, de uma mulher, de uma pessoa que tinha o espírito daquela rainha. Terrível. Então, quando ele ficou... Olha o comportamento do Acabe. Quando Nabote não quis vender para ele a vinha, ele foi para casa desgostoso, ele não gostava de ser contrariado. Deitou, não quis comer, a mulher dele chega, a Jezabel fala,
O que você tem? Ah, eu queria a vinha do Nabote, eu não quis vender. Ele fala, é assim que você age como rei de Israel? É assim que você age? A boca dela mesmo estava confrontando ele. Só que nesse sentido, ela não confrontou ele para que ele tivesse uma atitude correta, mas para que ele tomasse. Peraí, você é o rei, por que você não vai lá e toma? Toma, ué. E aí ela disse assim, pode levantar e comer que eu vou conseguir a vinha para você. Agora, ele não conhecia a mulher que tinha? Conhecia. Mas ele não confrontava, ele não lidava. Então, o que era mais fácil para ele? Ignorar tudo que ela estava fazendo. E aí, então, ela foi, mandou cartas para, olha que coisa séria, para nobres e autoridades de Israel, da nação mais religiosa do mundo, que nesse momento não tinha nada de temor a Deus. Tinha altar a Baal, que ele construiu por influência dela, um altar em cada esquina. Aquelas autoridades, com aqueles nobres, não questionaram o que ela mandou fazer. Ela mandou, contratem 2 homens vadios, bandidos, proclamem um jejum. Proclamem um jejum. Você vê quantas pessoas que fazem jejuns pelos motivos errados. Proclamem um jejum. Coloquem esses 2 homens sentados. Paguem bem a eles e mandem que eles digam que Nabote blasfemou, que eles viram blasfemar contra Deus e contra Moisés. Porque a lei dizia que se isso acontecesse, essa pessoa teria que ser apedrejada. Os homens fizeram, eles apedrejaram Nabote até a morte, um homem justo, inocente. E aí ela volta, as autoridades mandam uma mensagem para ela e contam. Ó, está feito. Né? Nabote já foi morto, está morto. Ela vai até o Acabe e diz, vai tomar posse da vinha, Nabote já está morto. Ele não pergunta como, não quer saber de nada. Ele vai, Deus fala, vai até o Nabote. Vá até Acabe. Ele está indo para a vinha de Nabote para tomar posse dela. Falou para Elias. Aí ele responde para Elias, quando Elias fala com ele, você me encontrou, meu inimigo? Porque pessoas que não querem ser confrontadas, é tipo Herodias. Quando João a confrontou Herodes e disse que o que ele estava fazendo estava errado, você está com a mulher do teu irmão, isso é pecado, isso está errado. Ela não gostou. Quer dizer, eu estou fazendo errado, mas não diga que eu estou fazendo errado. É o tipo de gente que a palavra não muda, mas é o que nós vamos aprender daqui a pouco, a palavra ofende. Então, ao invés da pessoa ver o que Deus está falando com ela, ela está, nossa, mas isso não muda, nossa, mas isso não para, nossa, mas de novo essa palavra, nossa, mas isso não vai mudar, mas não vai vir um outro tempo, nossa. Ou seja, não está entrando nada. Não está entrando nada. A pessoa não está vendo que a palavra é a misericórdia de Deus com ela. Porque se a palavra não for o bastante, Deus vai mexer nas circunstâncias. E a palavra vem vindo. Porque Deus não faz nada antes de avisar os seus profetas
E que, então, a palavra é ensinada, ela é pregada, ela é proclamada, ela é dita. Nada deveria, tudo que acontece na nossa vida, em algum momento foi avisado. Bênção ou alguma mudança de circunstância. Eu não sei por que algumas pessoas se surpreendem quando algumas coisas começam a acontecer. A palavra está lá, ó, gritando. E não é de hoje. Mas a pessoa está lá inerte, cega, anestesiada. Ela não está vendo. Ou ela prefere acreditar que não é com ela, não vai acontecer nada, não. Não é bem assim. Então você provocou a minha ira e fez Israel pecar. Acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão o que pertencem a Acabe. E que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão. E as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Nunca a Bíblia diz, e a Bíblia não exagera, a Bíblia diz que nunca existiu ninguém como Acabe. E deu o exemplo, não é? Outros pecaram também parecido com ele, não, mas igual o Acabe teve um diferencial. Acabe era passivo, era omisso num nível onde a mulher dele, que não poderia ter influência nenhuma sobre ele, tinha poder sobre ele. Então ela pressionava, ela era astuta, ela dava pressão nele, ela envenenava, ela conduzia, ela tinha o jeito dela de levar o Acabe para a desgraça de toda a família. E Acabe, a Bíblia fala, pode ver que a Jezabel pagou um preço alto, mas pode ver que a cobrança, Deus falou, foi com Acabe. Porque ele era o rei. Então preste muita atenção. Quando você não lida com as coisas lidam com você. Quando você simplesmente é omisso no seu casamento, com seus filhos, na sua empresa. Quando uma pequena pressão leva você a ceder para coisas que você não poderia ceder jamais. Quando você simplesmente, por covardia, não quer lidar com as coisas, o preço que isso vai te cobrar mais tarde, talvez você não tenha nem estrutura para pagar. E Acabe mostrou que ele não tinha estrutura para pagar o preço que ele tinha que pagar. A omissão do Acabe trouxe a destruição da família dele inteirinha. A omissão do Acabe atraiu morte, maldição, vergonha. Acabe se tornou o memorial de tudo que uma pessoa não deve fazer. Acabe se tornou o memorial do homem fraco, omisso, permissivo, covarde,
acomodado, manipulado, controlado. O sujeito que quando tinha que agir não agia, quando não tinha agia. Sabe quando está desequilibrado? Ele não tinha identidade, ele não sabia como proceder. Então você vê uma fraqueza, e a fraqueza trouxe a destruição da família dele, do reino dele, dos descendentes dele, até o último descendente. Porque Deus teve, quando ele usou essa expressão, eu vou devorar os seus descendentes. É uma expressão muito forte. Ele devorou mesmo. Eu vou devorar seus descendentes. A sua atitude vai me levar a devorar os seus descendentes. Aí você lê a história, você vai ver que Jeú foi levantado com uma única missão: de exterminar com a casa de Acabe e não deixar um vivo. Um homem que foi o rei de Israel. E que pressionado, no caso dele foi pela mulher. Cada um é pressionado por uma coisa. Tem os Acabes, mulheres, que são pressionadas por alguma coisa, os Acabes, homens que são pressionados, Acabes, que são pressionados e se vendem para fazer o que o Senhor reprova. O Acabe pai, o Acabe marido, o Acabe mulher, o Acabe líder, o Acabe pastor, o Acabe chefe, o Acabe que quando ele é pressionado, ele faz o que o Senhor reprova. Ele não sabe se posicionar e dizer não. Então, o que aconteceu? O Acabe usou o reino, o poder, o povo, tudo que ele tinha, para ceder aos caprichos de uma mulher que só queria o poder. Ela não estava interessada no Acabe, ela não estava interessada no Deus de Israel, ela não estava interessada nem na família. Mais tarde você vai ver a filha dela, Atalia, ela aprendeu com a mãe a ser pior do que a mãe. Se é que dava para ser pior, né? Eu acho que eu estou equivocada, não, acho que não. Penso que não, mas para seguir a linha rigorosa da mãe. Rigorosamente, assim. Você vai ver um homem incrível como foi Josafá, mas ele tinha um defeito crônico no caráter dele. Ele acreditava em pessoas que ele não podia acreditar e ele fazia alianças. E ele foi corrigido, você vai ver profetas sendo levantados, foi corrigido. E ele teve problemas, uma vez ele quase viu a morte, porque ele estava na guerra com Acabe. Enfim, tem situações, vou fazer a sociedade com Acasias, naquele ramo de navegação, e as embarcações afundaram. Porque Deus fez com que afundassem, porque foi feita uma aliança com a pessoa errada. O próprio Deus está escrito lá, corrigindo ele. E ele cometeu um erro assim, o Josafá, todo mundo é apaixonado por Josafá, mas Josafá tinha um defeito crônico no caráter.
Ele fez uma aliança com Acabe através de casamento, pegou o filho dele, Jeroão, e casou com Atalia. Quando ele assume o poder, a primeira coisa que ela, por influência dele, faz ele matar todos os irmãos de uma vez só. Todos os filhos de Josafá. E resumindo a história, a Bíblia fala que ele morreu com uma doença terrível, o intestino saiu para fora, e ele gritava, e a Bíblia diz que ele morreu sem deixar saudade. Quando ele morre, que o filho dela assume o poder, a Bíblia fala que ele começou a fazer tudo errado, porque está escrito assim, porque a mãe dele dava maus conselhos a ele. E aí a história vai até que morre esse filho, e ela mata a família real inteira para assumir o poder. E aí aquela história de Joiada que esconde Joás, o bebezinho, até os 7 anos e tal e tal. Mas esse aí eu já preguei, não vou me ater tanto a isso hoje. Ou seja, era uma maldição tão terrível, nenhum rei, nenhum filho de Acabe e Jezabel prevaleceu. Nenhum, você não encontra um que prestou. Nenhum prestou. E você sabe por quê? A Bíblia deixa claro. A Bíblia não está culpando a Jezabel. A Bíblia está culpando Acabe. Porque ele tinha um poder. Ele era o rei. E quando ele não assumiu, preste bem atenção nisso. Quando você não assume o seu lugar, e você, por omissão, por passividade, por preguiça, por falta de temor, por falta de sabedoria, seja lá o que for, você não assume, isso vai ser cobrado muito caro de você. Quando Eli não assumiu o lugar dele, a casa dele inteira, os descendentes dele, todos os descendentes, foram arruinados. Deus levanta uma liderança para ocupar o lugar dela. E a melhor coisa que ela faz pela família dela, pelos descendentes dela, é ocupar o lugar dela com braço forte. Não é com tirania, não é com maldade, nada, é com temor. Quando se fala braço forte, é temor. Porque o Senhor fala o braço forte do Senhor. Ele levanta o braço forte, Ele nos ensina a nos levantar. Com ações, braço, né? Ações fortes, ações firmes, que muitas vezes são difíceis, são dolorosas. Às vezes, estraçalham com a sua alma, porque às vezes você vai ter que tomar decisões com gente que você ama muito, que vai doer sua alma, vai doer suas vísceras, vai doer suas entranhas. Mas é ali que sai o teste, se você teme mais a Deus, se você ama mais a Deus do que outra coisa. E decisões têm que ser tomadas. Nunca houve, nunca existiu, a Bíblia não exagera, ninguém como Acabe, que pressionado, ele não aguentava a pressão da Jezabel. Ele não aguentava a pressão, pressionado por sua mulher. Ele deixou ela fazer, ele deu corda para ela, ele deixou correr solto, ele não impôs limites, ela não respeitava ele,
ela não temia a liderança dele, ela tratava ele como um fraco, claramente ela tratava ele como um fraco, ele vestiu as saias, ela vestiu as calças, ele não ocupou, e o poder estava nas mãos dele. Como você vê lá com Adão. Deus lida com Adão. Lidou com todos. Mas falar, ele falou com Adão, porque ele deu a ele. A gente sabe o que Deus colocou nas nossas mãos. A gente sabe. A gente sabe o que Deus está colocando nas nossas mãos. Quando todo mundo desistiu, Débora se levantou. Não tinha ninguém que queria. E ela ocupou bem o lugar dela. Quando ela convoca Baraque e fala, ó, o Senhor está dizendo, vai. Ele não creu totalmente. E ele falou, só vou se você for. Ela falou, eu vou, só que você vai perder, você vai ter a vitória, mas vai perder a glória. Porque ele não ocupou o lugar que ele deveria ter ocupado, como ele deveria ter ocupado. Então eu vejo as pessoas perdendo o lugar delas, porque elas simplesmente não ocupam o lugar que elas deveriam ter ocupar, o lugar que é delas, porque elas não aguentam pressão. E é claro que o Senhor vai mandar a palavra dele, vai permitir situações para saber o que está dentro de nós. Bom, ele se comportou, para encerrar, ele se comportou da maneira mais detestável possível. Indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sob panos de saco e agir com mansidão. Então mostra que de mansidão ele não tinha nada. De humildade ele não tinha nada. Mas quando ele viu que a casa ia cair para o lado dele, ele momentaneamente teve um comportamento humilde. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Você vê que Deus chama Elias e fala assim, você viu que o Acabe se humilhou? Você viu? Você vê que uma pequena atitude de humildade trouxe uma mudança, mas não uma mudança definitiva. A palavra vai continuar de pé, ela vai se cumprir na vida dos descendentes. Mas como Acabe era um sujeito egoísta, que se ele fosse uma pessoa realmente que se importava com a família dele, ele teria feito escolhas corretas. Porque eu vou te dizer uma coisa. Não me diga que você se importa com seus filhos, porque você enche de beijinhos, de presentes, leva para passear, tem alguns cuidados. Me diga que eu vou ver que você se importa com seus descendentes, se você estiver obedecendo a Deus radicalmente. Você acha que você é um bom pai porque você levou para comer alguma coisa, deu um celular, deu um tablet, levou para uma viagem, porque está ali aparentemente presente?
Se você não é obediente a Deus, se você não ocupa seu lugar, você não é um bom pai, não é uma boa mãe. Biblicamente, os pais que são relevantes e que estão fazendo a diferença na vida dos seus descendentes, são aqueles que estão obedecendo a Deus radicalmente, muitas vezes, estão tendo que lidar com seus filhos radicalmente, duramente, por conta da palavra. Esses amam suas famílias, porque amor não é sentimento. Amor é atitude. Se Eli tivesse destituído os filhos, lidado com eles, ele teria mostrado amor, como ele não lidou. Ele mostrou que ele não amava coisa nenhuma. Os filhos dele. Acabe e Jezabel, então, nem se fala. Não tem amor nenhum. Ela nunca se importou com a família. Ela se importou com o poder. E ela destruiu. Mas a Bíblia diz que foi a omissão do Acabe. Porque se ele tivesse colocado um ponto final, se ele tivesse lidado, se ele tivesse posicionado, se ele tivesse lidado com ela, se ele tivesse mudado as circunstâncias, se ele tivesse se posicionado, ele não teria uma desgraceira tão grande na vida dele, nos descendentes dele, na nação. Então eu creio que o Senhor está alertando as pessoas. Ocupe o seu lugar. Não ceda para pressões. A passividade, a omissão, a conivência, a falta de discernimento podem destruir com seu destino e com o destino dos seus descendentes. Acabe, ele sabia com quem ele estava casado. E nem assim ele se posicionou. Ele ouviu, ele viu, ele conhecia o caráter, e nem assim ele se posicionou. As pessoas sabem. Elas podem não querer acreditar. Elas sabem quem está do lado delas. Pessoas como Acabe terminam mal. Pessoas como Jezabel se tornam o arquétipo de tudo que você deve detestar. Existem pessoas que elas não temem nada. Elas não temem a Deus, elas não temem o que pelos descendentes delas. Elas só temem uma coisa: a reputação delas. A imagem. E é por isso que muitas vezes Deus tem que vir e destruir com a reputação daquela pessoa. Porque é a única coisa que importa para ela. Convencer. Enquanto ela não é desnudada, ela vai continuar se apegando à única coisa que para ela importa: convencer, fingir, enganar, se passar. Se ela passar e convencer as pessoas que ela é, está tudo bem para ela. A palavra está aqui para todo mundo aprender com ela.
Por isso que a Bíblia deixa claro, não queiram muitos estar na liderança, estar à frente de alguma coisa. Porque se você tiver, você vai ter que lidar. Se você tiver, você vai ter que ocupar seu lugar na sua casa, na sua família, onde você estiver. E a balança de Deus é justa, porque Deus tem uma balança. E se você não for uma liderança justa, que lida onde você, com quem for, você não é necessário para Deus. O que é que quando te pressiona, você se vende para fazer o que o Senhor reprova? O que é que quando te pressiona, você se vende para fazer o que o Senhor reprova? Quem é essa Jezabel na sua vida? O que significa? O que está por trás dessa pressão que leva você a fazer o que o Senhor reprova? A se vender para fazer o que o Senhor reprova. Você simplesmente se vende. Eu falei ainda esses dias, há pessoas que têm um defeito crônico no caráter. Elas estão em cima do muro. Elas são camaleoas. Elas se adaptam às situações. Elas vão para onde é conveniente. Essas pessoas não são úteis no reino de Deus. Você tem que ter um lado. Sabe qual é o pior de Acabe? E por que Deus lidou duramente com ele? Porque Jezabel, todo mundo sabia que ela tinha um lado. Mas Acabe ainda se dividia. Você vê que quando ele ficou com medo, ele foi se humilhar, ele correu para Deus. Ou seja, lá dentro ele sempre soube o que fazer. Lá dentro ele tinha consciência do que fazer. Lá dentro ele sempre soube quem era Deus. Mas temeu mais a Jezabel do que a Deus. Temeu mais Jezabel do que a Deus. E você não pode temer mais alguma coisa, um homem, do que a Deus. Tem que temer a Deus. Então, com a mão no coração, Espírito Santo, o meu pedido é que a sua misericórdia venha sobre nós, nos dando temor, consciência, discernimento, visão, clareza, poder de reação, autoridade, que nós possamos romper com essas cadeias, buscar saber exatamente o que é que ainda nos trava e romper com esses travamentos. Porque talvez tenha uma crença tão profunda que deforma o nosso caráter, que nos trava, que nos intimida, que nos bloqueia. E estamos sendo roubados. Um futuro brilhante, um destino incrível, sendo roubado. Nós estamos sendo roubados, porque o diabo só mata, rouba e destrói. Mas ele só faz isso na vida daqueles que permitem. Nós temos todos os dias a oportunidade de fazer o certo, de andar na linha estreita da vida. A palavra está nos anunciando, a palavra está aqui anunciando o tempo todo o que devemos fazer, o que não devemos, dizendo, se alinha aqui, porque senão vai acontecer isso aqui, chega aqui. Toca profundamente, traz temor, reflexão,
clareza, que a tua palavra possa calar fundo. E que nada fique do jeito que está. Nada. Eu oro por temor. Temor, temor, temor. Porque Acabe, quando ele sentiu, ele viu que realmente tudo tinha desabado, ele se humilhou. Mas o triste para mim é saber que aquilo foi apenas um momento na vida dele. Porque logo nós vemos o velho Acabe de volta. Quando tudo aquietou, tudo acalmou, porque assim é a vida de algumas pessoas. Como disse Neemias, quando tinham paz, tão logo quando estavam em paz, quando viam que a paz, a mudança tinha acontecido, estavam livres, voltavam a fazer o que o Senhor reprova. Assim tem sido a vida de algumas pessoas. Elas até mudam, se é que nós podemos chamar de mudanças, como Acabe, a mudança de Acabe. Elas estão com medo, então elas se humilham, elas falam com mansidão, elas vestem pano de saco, mas quando elas se sentem seguras de novo, elas estão em paz, elas voltam para o mesmo lugar de sempre, que foi o que aconteceu com Acabe e com tantos nas Escrituras, Senhor, e na vida. No nosso cotidiano nós podemos ver isso. Gente que até tem mudanças, por um período curto, quando tudo aquieta, fica evidente que o caráter não foi mudado. Elas voltam ao mesmo lugar. E Acabe não demorou, ele voltou para o mesmo lugar, deixando claro que o caráter dele não tinha mudado. E eu oro, Senhor, para que hoje isso mude. Porque se não mudar dentro, se nós não sofrermos uma mudança interna, uma mudança de verdade no nosso caráter, não há esperança. E eu oro para que hoje nenhuma pessoa saia da mesma forma, mas que a palavra cale fundo, que o temor repouse sobre os corações e que mudanças radicais aconteçam, não apenas hoje, por uma semana, 15 dias, mas para sempre. Passa do teu sangue aqui, toca os corações, assuma essa reunião, se manifesta aqui poderosamente. E que possamos sair daqui transformados num nível mais alto, para nunca mais voltar ao mesmo lugar. Eu te amo, eu te glorifico, eu te louvo. Assume essa reunião, acampa os teus anjos aqui e toca-nos profundamente. É o que eu peço e agradeço. Amém. Amém, amém.